Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. A gente vai estar fazendo uma atualização da nossa análise do Bitcoin nesse vídeo. Se lá no final da análise você tiver gostado do vídeo, eu vou pedir para você não esquecer de deixar aquele like para estar fortalecendo aqui o canal, que ainda é novo. Então, se esse for o seu primeiro vídeo, eu vou convidar você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu compartilho por aqui. Fechado? Vamos lá para a nossa análise. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Bitcoin aberto em um gráfico diário. Hoje ele está operando próximo da estabilidade, né? Valorizando 0,33%, está sendo cotado ali a 43.240 dólares. Bitcoin que continua defendendo ali a região dos 40 mil dólares, né? Região que a gente sabe que é um suporte absolutamente relevante, né? Para o preço nesse momento. Ele não perdeu esse quadrante amarelo, ele chegou a tocar a mínima do quadrante amarelo ali, que a gente desenhou aqui semanas atrás, e ele continua se sustentando bem ali, né? Bitcoin que nos próximos dias me parece ter um encontro marcado aqui com a média móvel de 20 períodos, né? Essa linha branca aqui que está incursionada para baixo, né? Vamos ver como que ele vai se comportar quando ele testar essa média móvel de 20 períodos. Pessoal, é muito importante para o Bitcoin se projetar para cima dessa média móvel. É uma média móvel institucional, o mercado se preocupa muito com a MM20. Quando o preço está abaixo dela, isso acaba sendo um sinal muito negativo para o mercado. Institucionais são aqueles que mais utilizam essa média móvel, por isso que eu gosto tanto dela. Então, a gente sabe que esse é um indicador balizador para grandes investidores, para big players. Então vamos ficar atento quando o Bitcoin for testar a MM20. Hoje ela está aqui em 44.727 dólares. O Bitcoin que continua naquele contexto de medo extremo, né, galera? O mercado continua em medo extremo e eu até vi um tweet, eu achei super interessante, cara. Olha só como o mercado se comporta, como o mercado é psicológico e emocional. A gente via o Bitcoin no mesmo preço. Isso foi um tweet lá da Bitcoin Magazine, e eles até colocam, ó, mesmo preço, sentimento diferente. Então, o Bitcoin lá em 11 de janeiro de 2021, sendo cotado ali próximo dos 40 mil dólares, né, 42 mil dólares, e o mercado em extrema ganância, e agora um ano depois, a gente vê ali o Bitcoin sendo cotado na mesma faixa de preço, só que com um sentimento diferente, né? O medo extremo tomou conta do mercado. Então, é muito importante para o investidor estudar um pouco também sobre psicologia das massas, né? Essa é uma matéria que completa a análise técnica e que você que gosta de análise técnica aí, procure livros relacionados a esse tema, porque o sentimento das pessoas é o que define muitas vezes a direção do preço dos ativos, né? Bom, o Bitcoin então, pessoal, voltando aqui a falar de análise técnica, ele vai ter então esse canal aqui também, ó, esse canal de baixa, esse canal secundário de baixa para ele romper. E vamos ver como que ele vai se comportar nos próximos dias. Eu fico assim em alerta, porque apesar do Bitcoin estar se sustentando aqui dentro da região dos 40 mil dólares, tá ali a 43.300, a gente viu que assim, nesse movimento de impulso de baixa aqui, ó, a gente viu bastante volume entrando, e aí a partir do momento que o Bitcoin começou a responder e se projetar para cima, depois dessa mínima aqui de 10 de janeiro, que foi uma mínima lá na casa dos 39.896 dólares, a gente viu que o volume financeiro começou a cair bastante. Então, assim, o Bitcoin se projetou para cima, mas sem volume. Então, quem conhece da análise técnica e assim, é seguidor da teoria de Dow, a gente sabe que assim, o volume tem que acompanhar a movimentação para a gente ver uma configuração de tendência sustentável. E aí, Bitcoin se projetou para cima nos últimos dias, mas o volume financeiro deixou a desejar. A gente fica bastante atento em relação a esses sinais também, né? A gente tem indicadores técnicos aqui mostrando sinais interessantes, né? Ó, a gente tem aqui o Awesome Oscillator, ó, que tá apontando para cima, tá vendo?
Ele tá apontando para cima, barrinhas verdes se abrindo. A gente tem divergência de alta aqui em vários indicadores, né? Vários indicadores aqui que eu faço acompanhamento. No índice de força relativa, ele atingiu um contexto de sobrevenda lá em 7 de janeiro, depois voltou a se projetar, tá aqui em 40 pontos ainda dentro dessa zona bearish. Aqui no MACD, a gente viu que um sinal de compra foi dado ontem, mas esse sinal de compra, ó, a gente vê barrinhas verdes se abrindo aqui, é um sinal de compra que ainda não se converteu em uma movimentação de preço mais interessante, né? Bitcoin tá meio que ficou andando de lado aí nos últimos dias, né? Então, tivemos aqui o cruzamento das duas linhas exponenciais curta e lenta, a gente tem uma divergência de alta na movimentação dessas linhas aqui, mas vamos ver como que o Bitcoin vai se comportar aí nos próximos dias. Seria muito importante, então, ele romper aquela média móvel de 20 períodos, como eu mostrei. Aqui no momento, eu até mostrei isso em análises anteriores, ó, a gente tem aqui um contexto de... a gente tem uma estrutura de alta nesse indicador, né? Ó, topos e fundos ascendentes, o indicador não está apontando para baixo, ele está com a sua linha aqui, ó, francamente incursionada para cima. Quando ele migra para essa banda superior aqui, ó, como ele está para fazer, o indicador ele é dividido em duas partes aqui, ó, se vocês observarem. Ele tem essa banda superior e essa banda inferior. Quando ele migra para essa banda inferior, pelo momento mostra pra gente que o ativo está sob o domínio das forças compradoras, né? Só que assim, a gente precisa ver a confirmação desses sinais aqui no gráfico de preço, e o Bitcoin tá se movimentando pouco aí nos últimos dias, né? E tem um indicador, pessoal, bem interessante que eu quero mostrar para vocês, que eu até coloquei aí na chamada do vídeo, que é esse aqui, ó. Um indicador que tem mostrado com bastante eficiência pontos de reversão aqui no Bitcoin aí já de algum tempo, ó. Eu acompanho esse indicador há bastante tempo. Eu vou até colocar no 12 horas, porque eu acompanho ele pelo 12 horas. Ele, aqui no Bitcoin, no 12 horas, ele acaba sendo mais eficiente. Que é o ATR Stop, né? O Average True Range. É um indicador que tem como base a volatilidade média do ativo para indicar possíveis pontos de reversão, né? E aí, a gente observa o que? Ele tem uma linha verde e uma linha vermelha, certo? Linha verdinha, depois uma linha vermelhinha. E o que acontece? Quando a gente vê que o preço ele fecha acima da linha, seja a linha vermelha ou linha verde, o indicador está indicando para a gente uma possível reversão nesse movimento, né? Ó, a gente vê aqui em 23 de julho, até o dia 23 de julho, a gente tinha aqui uma linha vermelhinha, né, mostrando aqui um bom posicionamento para stop aqui no gráfico de 12 horas. E aí, quando o Bitcoin rompeu essa região, a gente passou a ter uma linha verde que ela foi se sustentando, isso 23 de julho lá do ano passado, faz tempo, foi naquelas mínimas que a gente teve lá no final do ano. Então, o que ele estava mostrando pra gente lá em 23 de julho? Que se o Bitcoin se projetasse para cima desse nível aqui, que na época era os 33 mil dólares, a gente poderia ver a reversão de todo esse movimento de queda. Fato que se concretizou, certo? O Bitcoin foi se projetando, ele chegou a fazer a máxima lá em 52 mil, e aí ele veio corrigindo, né, naquela movimentação de setembro, e aí o que aconteceu lá em setembro, ó, ele mais uma vez rompeu para baixo, ele fechou um candle para baixo aqui em cima da linha verde, e aí a gente viu um sinal, então, contrário, ele passou a ter uma linha vermelhinha mostrando pra gente que a gente tinha aqui então, uma boa possibilidade de reversão desse movimento de alta, certo? Ou no mínimo de um pullback, que foi o que aconteceu aqui, né? E aí o que aconteceu? De fato se concretizou, o Bitcoin ele foi fazer uma mínima lá, depois desse sinal aqui, ele foi fazer uma mínima lá em 39 mil dólares, né? Só então ele voltou a se projetar. E aí, o Average True Range tinha pra gente aqui um sinal de que a gente poderia ter então a continuidade do movimento de alta caso o Bitcoin rompesse a região ali na época, isso aqui já era 30 de setembro, caso o Bitcoin rompesse ali a região dos 47 mil dólares, fato que se concretizou de novo. E aí, o preço foi embora, o Bitcoin foi fazer aquelas máximas lá, né? Ele chegou a tocar aqui as linhas do Average True Range em algumas oportunidades, mas não fechou o preço abaixo da linha. E aí, por isso, a gente continuou ainda com o sinal sendo mantido aqui, né? O nível foi mantido, a gente não teve aqui sinal de reversão ou de pullback. E aí, quando foi lá no dia 15 de novembro,
o Bitcoin fechou abaixo da região dos 60 mil dólares, que foi quando esse indicador deu um ponto de saída aqui, né? A gente viu que aí ele reverteu, passou a abrir a linhazinha vermelha e, inclusive, foi um bom ponto de realização de lucros, né, nessa oportunidade aqui. Eu fiz algumas vendas de Bitcoin, não só por esse indicador aqui, mas ele estava confluindo com outros indicadores lá na época, então eu consegui pegar um ponto de saída muito bom por ele. Saí lá nos 60 mil, o preço também chegou a fazer 39 mil, né, nessa mínima. Então você vê que existem vários indicadores aí que dão sinais bastante eficientes. E aí, então, pessoal, o preço foi caindo e aí a gente viu essa linha que representa, então, o ATR sendo reduzida também, e ela chegou nessa mínima aqui, ó, de 46 mil dólares. E o que esse indicador está sinalizando para a gente? Que caso o Bitcoin rompa esses 46 mil dólares, caso o Bitcoin feche candles aqui no 12 horas acima desse nível, a gente pode vivenciar pelo menos um pullback, né? Pelo menos uma correção desse movimento aqui de baixa, né? De todo esse canal de baixa aqui, com a possibilidade, quem sabe, de lá no futuro isso que pode ser um pullback se converter até em uma reversão mesmo e o Bitcoin voltar para ir buscar o topo histórico dele lá, né? Então, vamos ficar atento em relação a esse número, 46 mil dólares. Se o Bitcoin começar a fechar candles 12 horas acima desse nível aqui, a gente começa a ficar com expectativas um pouco mais positivas. Claro que isso vai precisar confluir com alguns fatores, com volume financeiro, também outros indicadores importantes aqui do meu setup, mas a gente já está vendo outros indicadores, como eu acabei de mostrar, dando alguns sinais interessantes, né? Então, vamos ver o que acontece aí para o Bitcoin nos próximos dias, mas 46 mil dólares é o ponto de reversão que o ATR está mostrando para a gente aqui nesse momento, tá? Ponto de reversão ou, no mínimo, um pullback para o Bitcoin se projetar para cima. E aí a gente sabe que ele se projetando para cima vai ser muito importante quando ele vier testar ali a região dos entre 51 e 53 mil dólares, né? Ó. Esse teste, caso o Bitcoin se projete para cima, pessoal, vai ser decisivo. Se ele rompe a região dos 53 aqui, a gente pode começar a ficar mais otimista de que ele pode, de repente, até acumular forças para ir lá buscar tocar o topo histórico novamente, tá? Essa faixa dos entre 51 e 53, com certeza será aqui um nível de preço onde haverá uma boa briga. E o Bitcoin superando esse nível, aí a gente volta a ficar bem mais contente. A gente possivelmente pode ver aí as altcoins se valorizando junto com o Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Estamos bem atualizados então em relação ao Bitcoin aqui já na análise de hoje. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você fortalecer o canal, deixando aí o seu like, tá? Se você for novo por aqui, te convido mais uma vez a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações. E caso tenha sugestões de análise ou queira compartilhar com a gente alguma visão sua sobre o mercado, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.